Todo filme de esporte segue basicamente a mesma fórmula. O azarão treina, supera seus limites e vence no final. Mas por que um filme em que o protagonista perde a luta se tornou um dos maiores clássicos da história do cinema, ganhou o Oscar de melhor filme e transformou Sylvester Stallone em uma lenda? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver no Cinelos de hoje. Então já pega uma pipoca, um suco também, se sente confortavelmente no sofá e vem comigo assistir Rocky, um lutador. Hilarious Girls, estava falando. E bom, em 1975, Sylvester Stallone nos apresentou Rocky, um lutador clandestino que sonha em ser um lutador profissional. Nessa história também conhecemos Adrian, uma moça que trabalha em uma casa de ração, aonde a gente também conhece o cachorro Butkus, que vai ser importante um pouquinho mais pra frente na história. Quando Balboa não está lutando, ele trabalha para Tony Gazzo, um agiota local da Filadélfia, que manda ele fazer algumas cobranças. Também conhecemos Mick, um treinador local que diz basicamente que o Rocky não tem futuro no esporte. O Rocky ele tem uma certa queda pela Adrian e sempre tenta puxar assunto com ela, mas por ela ser tímida, ela não dá muita bola. Ele então fala com o Paulie, que é o seu irmão, para ver se ele consegue de alguma forma se aproximar mais de Adrian. Mas o irmão dela diz para ele que ela não vale a pena. Saindo do bar onde o Rocky estava com o Paulie por causa de uma conversa que ele teve com o bartender sobre Apollo Creed, o grande lutador detentor do cinturão do boxe, Rocky leva uma garota de uns 12 anos de volta para casa depois de vê-la fumando e bebendo com os caras mais velhos. Essa garota era a pequena Lorraine, que guarda esse nome que ela vai aparecer depois daqui a algum tempo. Enquanto isso, Apollo Creed está tentando encontrar alguém para lutar em 5 semanas, mas os grandes lutadores nenhum está disponível. Ele então decide dar a oportunidade para um desconhecido, já que de acordo com ele, os Estados Unidos é a terra da liberdade. O Creed olha os nomes dos possíveis lutadores e escolhe Rocky Balboa pelo seu apelido Garanhão Italiano. E como a Itália descobriu a América, seria interessante para no dia da independência uma luta entre um estadunidense e um descendente italiano. De volta para Rocky, ele tinha combinado do Paulie avisar a Adrian para eles poderem sair juntos, porém o Paulie não faz isso. O Rocky vai até a casa de Paulie e Adrian para tentar convencê-la a sair com ele, mas por ser ação de graças, ela prefere ficar em casa. O Paulie então faz maior alvoroço xingando ela e jogando o peru que ela estava preparando porta fora, o que força ela a sair com o Rocky. Os dois saem para patinar e o Rocky passa todo o caminho falando sobre suas lutas e também um pouco sobre a sua infância. Ele conta de como seu pai dizia que já que ele não era muito inteligente, pelo menos era melhor que ele aprendesse a usar o seu corpo. E a Adrian aos poucos vai se abrindo com ele também. De manhã, o Rocky vai à academia do Mick, que o entrega um cartão dos agentes do Creed, que tinha ido procurá-lo mais cedo. O Mick então basicamente diz que ele era uma decepção e um baita perna de pau, e que tinha muito potencial, mas que estava o desperdiçando. Depois de ser humilhado praticamente gratuitamente, o Rocky vai se encontrar com o agente do Creed, que lhe mostra a proposta da luta. Um tempo depois, o Balboa assiste com Adrian e Paulie o anúncio da luta na TV que ele fez junto com o Apollo. Com a luta chegando, Mick vai falar com o Rocky, fica o bajulando e se oferece para ser seu empresário, o que o Rocky recusa por todas as vezes que ele procurou o Mick e o Mick o rejeitou. E essa é sem sombra de dúvidas uma das melhores cenas desse filme, já que é o momento onde o Rocky desabafa tudo o que ele gostaria de ter dito ao Mick ao longo dos anos, todas as vezes que ele o rejeitou, todas as vezes que ele foi procurar o Mick e o Mick disse não, deu as costas para ele ou humilhou gratuitamente, já que o Rocky vê o Mick como uma figura paterna. Então aquele momento ali é mais especial por causa disso e fica ainda mais especial se você levar em consideração que aquilo foi um improviso do Sylvester Stallone, já que eles tinham perdido a primeira cena que eles tinham gravado e aí o Stallone improvisou aquilo tudo, dizendo que tudo aquilo que ele disse era algo que ele gostaria de ter dito pro pai dele na vida real. Was when Mickey comes to your door and you did a take and then you did another take and that second take was really what you wanted to say to your dad. Right. But you never did. No. Why didn't you? I didn't have the guts. I was afraid of him. And I don't think I was articulate enough. And when I wrote the screenplay, that didn't exist. And then I said, there's something, I gotta do something to explain the frustration of wanting to say this, but you can't say it, but you can say it to a door. But when the man's face is in front of you, it just froze up. I was afraid of him. Of
course. It was no joke. And I thought, my God, this is so great that I got a chance to do this in Rocky, Write it out. what I couldn't do in reality. Depois de Rocky desabafar tudo aquilo, ele corre atrás do Mickey e aceita a proposta dele ser seu empresário. No dia seguinte, Rocky acorda, bebe seus ovos crus e sai para correr até a escadaria do Museu da Filadélfia, aonde ele chega sem fôlego e totalmente destruído. Na academia, o Mickey ajuda o Rocky com o equilíbrio e diz para ele não namorar porque mulher enfraquece as pernas. E de volta em casa, a Adrian lhe dá búticos para poder correr com ele. Uma repórter então faz uma matéria com Balboa sobre seu método de treinamento dentro de um frigorífico batendo em peças de carne. Numa noite, o Paulie chega bêbado em casa e sai quebrando tudo com um taco de beisebol, grita com a Adrian e a ofende, mas dessa vez ela reage e vai morar com Rocky. Então, finalmente, o Rocky começa o seu treinamento ao som de Gonna Fly Now, que infelizmente eu não posso colocar aqui pra vocês, já que o YouTube não iria permitir. Antes da luta, o Rocky vai até o ringue ver o pôster dele do Apollo e começa a pensar que ele não pode vencer. Mas para ele isso não importa, porque ganhando ou perdendo, depois que a luta terminar, ele não será mais um ninguém. O dia da luta então chega e Rocky entra no ringue discretamente, enquanto Apollo faz uma entrada fantasiado de Tio Sam, representando a bandeira dos Estados Unidos. A luta começa e Balboa consegue mandar Apollo para o chão logo no primeiro round, mas ele levanta e a luta continua até o seu 15º round, terminando em empate. O Rocky então grita pela Adrian que sobe no ringue e assim acaba um dos maiores clássicos da história do cinema, Rocky, um lutador. Cara, o Sylvester Stallone, que foi quem escreveu a história do Rocky, ajudou na direção e atuou no filme, defende que a história não é uma história esportiva, mas sim uma história de amor. No mesmo pique que o Bruce Willis defendendo que Duro de Matar não é um filme de Natal. If someone says Rocky's a sports film again, I want to spin. Wait, why does that upset you so much? Because it's not What a is sports it? film. Clear it up right now. A What is sports film Rocky? what is Rocky is a love story about a guy who is a broken down fighter. That's all it is. Right. It's never about money. It's never about, oh, I became champion. Oh, I want to be champion. Mas na verdade eu acho que é uma história de persistência e eu acho que é por isso que Rocky se tornou um grande clássico do cinema, enquanto vários outros filmes com a mesma proposta são bem esquecíveis. Apesar da história do filme ser sobre um boxeador, é uma história super identificável para qualquer um. A história do Rocky é sobre um cara que persiste nos seus sonhos mesmo com todos aqueles que estão próximos a ele sendo contra aquilo, incluindo o Mickey, que é meio que a sua figura paterna. E essa história é a história de muitas pessoas, com um destino que muitas sonham, esperam e lutam para conseguir. Ao ponto de que, apesar da luta final entre o Apollo e o Rocky terminar em empate, muitas pessoas se lembram do Rocky ter vencido essa primeira luta, o que não foi o caso. E toda essa história fica ainda mais legal, mais emocionante e mais crível pra gente quando a gente faz um paralelo com a história do Sylvester Stallone, já que a história de Rocky é basicamente a história do Stallone, porém em uma outra área. O Stallone teve que batalhar muito na vida dele para ele poder seguir a carreira que ele queria como ator, mesmo com os pais dele não apoiando, mesmo com o irmão dele até certo ponto não apoiando, mesmo com vários estúdios dizendo para ele que não, ele continuou tentando até que chegou o Rocky e lhe deu o seu 15º round. Então, isso, fazer esse paralelo com a história do Stallone deixa a história ainda mais crível e dá ainda mais esperança para quem assiste ao filme, de que essa pessoa também vai conseguir alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, mesmo que todos ao redor dela digam que não. E isso é muito maneiro no filme do Rocky. Mas agora vamos falar sobre a atuação. Apesar do Sylvester Stallone não entregar nem de longe uma das suas melhores atuações aqui nesse filme, afinal de contas era seu segundo trabalho como ator e o primeiro como protagonista, ainda assim eu acho que isso agrega ainda mais ao personagem. Porque esse jeito mais duro de atuar do Stallone aqui, embora eu acredite que não tenha sido proposital para o personagem, deu ainda uma camada a mais ao Rocky, já que o Rocky ele é um lutador, ele é um boxeador, então faz sentido que de um modo geral ele tenha movimentações mais duras, ele tenha um jeito de falar mais contido e tudo, e até a interação dele com os outros personagens se torna ainda mais natural, justamente por causa dessa pegada mais tímida que o Stallone tinha na atuação dele e que eu acredito que não foi proposital para o Rocky em específico, ainda mais porque nos outros filmes a atuação vai melhorando e ele vai se soltando um pouco mais. Então
apesar da atuação não ser uma das melhores, eu acredito que isso ajudou ainda mais o personagem a ter essa camada extra ali de personalidade, que é um jeito mais contido, mais duro dele de se movimentar, de falar e de interagir com as pessoas, que eu achei muito maneiro pro filme. Quanto aos demais personagens, não tem muito o que falar, já que os outros atores já eram atores há mais tempo. Então as atuações estão perfeitas. O Pauly consegue entregar aquele personagem bêbado, chato, durante o filme inteiro. A Adrian tem uma pegada também mais tímida, mais contida, mas era por causa da personagem, era o que a personagem pedia, diferente do Rock. Então também tá perfeito. O Mickey também... Todos ali estão muito bem, a interação deles é muito orgânica, é muito bem feita. Então, no quesito atuação não tem nada do que reclamar. Eu acredito que o único ponto negativo para algumas pessoas, pode ser, né, negativo com relação ao Rock, é que o desenrolar do filme ele tem um ritmo um pouco mais lento. Ele é um filme bem cotidiano, as ações do filme são coisas bem cotidianas, não tem muitos ganchos um atrás do outro, não tem grandes momentos de tensão, nem grandes explosões, vamos dizer assim, para ficar prendendo a sua atenção o tempo inteiro. Ele é um filme que vai passando ali cotidianamente, sabe? São cenas do cotidiano e tal, do Rock, e você vai assistindo ali como se você estivesse, sei lá, parado na sua janela de casa, observando os vizinhos andando na rua, tá ligado? Então isso pode ser negativo para algumas pessoas, não para mim, mas para algumas pessoas pode ser. Então eu acredito que esse seria o único ponto negativo. Fora isso, e por causa de tudo isso, comigo, Rock, um lutador de 1975, tem uma nota 9. E 9 só porque ele não é o meu favorito dos 6 da franquia. Muito em breve a gente vai chegar no meu favorito. Mas agora eu quero saber de vocês, qual é a sua nota para Rock, um lutador? Deixe aqui nos comentários. Comenta também outras sagas clássicas do cinema, outros filmes, séries e desenhos que você quer que eu traga aqui no canal, uma review, uma análise, uma lista de curiosidades, outros vídeos aleatórios. Deixe aqui nos comentários que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês. É muito importante para eu saber exatamente o que trazer para vocês aqui no canal. Então é muito importante que vocês comentem séries, filmes, desenhos que vocês querem que eu assista e traga aqui para vocês, que assim fica mais fácil de eu saber exatamente o que trazer, ok? Não esquece de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 4.200 inscritos. 4.300 inscritos, eu conto demais com a sua ajuda. É só clicar no botão de inscreva-se e se tornar um iluminado aqui no canal, ok? Você clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho da notificação e assim que sair vídeo novo você vai receber a notificação, vai ser um dos primeiros a assistir, comentar, deixar seu like e hypar esse vídeo, que também é muito importante. Então é só se inscrever e ativar o sininho da notificação. É sério, galera, hype esse vídeo aqui, ajuda para que mais pessoas conheçam o canal, para que o YouTube impulsione cada vez mais esse vídeo e o canal como um todo. Só deixar um like, deixar o seu hype e comentar qualquer coisa aqui embaixo, que ajuda demais, ok? Então é isso, até a próxima, falou, se foi!